Graça e paz, boa noite. Cá estamos mais uma vez para a transmissão da Palavra do Senhor e podermos assim anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Nesta noite nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. São 5 mensagens, assim nos permitindo o Senhor, hoje e nas próximas 4 semanas. E nós estaremos falando de doutrinas da graça. Estamos transmitindo aqui nos canais como é habitual, assim fazendo o nosso melhor para alcançar outras pessoas que podem nos acompanhar e nos escutar nesta noite. Nós continuamos aqui, temos o nosso culto também presencial, aqui 45 Wesley Street, aqui em Clifton. Se você vive aqui na área e deseja estar connosco, é bem-vindo. Se você está a assistir online, poderá continuar para a semana com as outras mensagens. Hoje, a primeira mensagem, a de hoje, mortos em pecado. As seguintes será chamadas à salvação, salvação para o que crê, salvo pela graça e certeza de vida eterna. Isto tem sido algo que nós temos vindo a estudar já por diversas vezes e sempre voltamos, normalmente por esta altura do ano, após a reforma, lembrando e trazendo à nossa memória as verdades, as doutrinas básicas da salvação, nas quais permanecemos, nas quais Deus nos tem permitido estabelecer a fé e trazendo assim às nossas almas um vigor e uma confirmação da vontade de Deus. Nós, nesta noite, nós iremos estudar mortos, então, como eu disse, mortos em pecados, e o texto base está em Efésios 2, versículo 1 ao versículo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, Efésios 2, versículo 1 ao versículo 7. E nós iremos ler este texto, iremos meditar sobre o mesmo e trazer para as nossas vidas a verdade nele contido. Assim esperamos, assim dependemos de Deus para o mesmo. Efésios 2, versículos 1 ao versículo 7. Mas ainda antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e somos gratos porque a Tua bondade e misericórdia tem sido grande para conosco, que nos permites esta noite estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua palavra. Senhor, que ela venha trazer consolo às nossas almas, ela venha trazer correção, venha trazer discernimento. Possamos, Pai, ser despertos nesta noite para a verdade absoluta do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, dependemos inteiramente de Ti para o receber, para o compreender, e dependemos inteiramente de Ti para o aplicar às nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em mentes e corações esta noite e possa nos trazer à memória o que aprendemos ou trazer à realidade aquilo que nunca soubemos. Pai, que possa verdadeiramente ser a verdade única, absoluta, aquela que foi pregada pelos apóstolos, vivida pela Igreja do primeiro século, anunciada ao longo destes 2000 anos pela verdadeira Igreja, que ela possa verdadeiramente ser aquela que é estabelecida nos nossos corações esta noite. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Este texto é talvez o meu texto preferido para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Este é talvez aquele texto que nos torna tão claro, a seguir, juntamente com muitos outros, como João 3, etc., mas que nos traz bem claro a nossa posição diante de Deus. Porque nós temos talvez a maior dificuldade que nós enfrentamos na comunicação da verdade do Evangelho, ou porque é que tanta gente rejeita a verdade do Evangelho ou não vive segundo a vontade de Deus. Talvez a maior dificuldade que nós encontramos, e é aquilo que nós precisamos de meditar esta noite, e aquilo que é o meu desejo, que nós pudermos tão somente passar esta verdade, de que nós, diante de Deus, estamos
sem Cristo Jesus, mortos em pecado. E esse é o tema da mensagem, mortos em pecado. Esse é o primeiro passo que nós precisamos de entender. E quando nós olhamos ao nosso redor e nós pensamos numa mensagem do Evangelho, nós pensamos na mensagem da salvação. Alguém anuncia as boas novas de Cristo Jesus, o Evangelho. O que é que nós pensamos? A salvação. Há algum tempo atrás, e já muitas vezes tenho-me deparado com situações assim, mas uma vez, de uma forma específica, alguém me disse: não preciso de ser salvo. Salvo de quê? E nessa altura fiquei a pensar que realmente talvez esse é o maior problema que existe. Às vezes nós, como Igreja de Cristo Jesus, queremos anunciar uma salvação e existe uma barreira, existe um impedimento, porque talvez a pessoa não precisa ou não reconhece que precisa de ser salva. O primeiro passo, no anúncio do Evangelho, o primeiro passo que alguém precisa de entender é que ele precisa de ser salvo, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Redentor. Então, essa primeira parte de toda a verdade do Evangelho, o absoluto, de que nos parte, o ponto de partida para alguém chegar a Cristo, para alguém se aproximar de Cristo, é ter a sentir a necessidade de que é um pecador. Há dias ouvi numa mensagem, alguém afirmou que a maior dificuldade não é apresentar Cristo. A maior dificuldade que nós encontramos hoje não é alguém vir a Cristo. A maior dificuldade é alguém reconhecer que precisa de Cristo. É alguém reconhecer que é um pecador. Mais ou menos desta forma, se nós pensarmos de uma maneira bem prática, trazendo um exemplo prático, quando nós nós procuramos um médico, tirando aqueles exames anuais, né, que devemos fazer, mas quando nós procuramos um médico é porque nós sabemos ou percebemos que alguma coisa está errada connosco e precisamos de ir ao médico. A mesma coisa, por exemplo, quando nós temos o check engine do carro, né? O check engine do carro é aquele sinal que liga e nos leva a procurar um mecânico. Há algo que despertou e naquela hora, passamos bem pouco tempo por isso em casa, estava dirigindo o carro e a luz acendeu. Então eu procurei o mecânico. Até a luz acender, eu não procurei o mecânico. Porquê? Eu não pensei que alguma coisa estava errada. Mas alguma coisa estava errada que acionou isso. O que eu gostaria de falar esta noite e trazer à nossa mente é a necessidade que nós temos de ser despertos para a existência de um problema. A palavra do Senhor diz: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, aquela pessoa que ela é salva, ela tem um estado anterior à salvação, que é um estado em que a sua alma, o seu espírito, a sua vontade, a sua predisposição para com Deus, ela está morta. Ela não tem como se voltar para Deus. O ser humano está dessa forma. E isso nos leva por um problema anterior. Quando Deus criou o homem com toda a sua perfeição e em todo o seu absoluto, sem pecado, o homem tinha um relacionamento perfeito de comunhão com Deus absoluto. A queda veio afetar todas as áreas do ser humano. E quando nós dizemos que a queda veio afetar todas as áreas do ser humano, talvez é um momento de maior discórdia. Porque nós temos em a nossa ação, fazemos algumas coisas aparentemente boas. Nós fazemos algumas coisas boas. Nós conhecemos gente que é muito, até dizemos que é boa gente. Nós conhecemos pessoas que fazem o bem e talvez você até se classifica como alguém que faz o bem. Eu pratico o bem, talvez você pode dizer. O problema é que quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos de relacionamento com Deus e nós falamos da santidade de Deus, nós podemos perceber que a queda do homem, o pecado, quando o pecado entrou na humanidade pelo pecado de Adão e Eva, ele veio afetar todas as áreas da nossa vivência. Então tudo aquilo que nós fazemos provém de uma natureza pecaminosa e como tal tem traços de pecaminosidade. Então a queda, quando nós dizemos que a queda afetou todas as áreas do ser humano, não significa que ele só vai fazer coisas más. Ele vai fazer coisas a partir de uma natureza má. A partir de uma natureza pecaminosa. Então afetou os pensamentos, afetou as emoções, afetou aquilo que nós... a predisposição, afetou as ações. A queda afetou todas as áreas. A palavra de Deus descreve isso como morte, morte espiritual, aquele que está morto. Às vezes nós pensamos na salvação
em Cristo Jesus como alguém que está quase para se afogar e chegou o salva-vidas, atirou a boia e a pessoa aí naqueles últimos momentos ele consegue agarrar a boia e ser retirado para a praia. Não é isso que a palavra do Senhor nos indica. A palavra do Senhor nos indica que o homem sem Deus, ele está completamente morto em delitos e pecados e tudo o que ele fizer não pode ser agradável diante de Deus. Então o ser humano está morto. Ele está morto para com Deus, ele está morto no seu relacionamento com Deus, ele está morto para as coisas celestiais e eternas. O desejo da sua carne é oposto à santidade absoluta de Deus. Ora, Deus, sendo um Deus justo, não pode aceitar pecado. Então, o homem que está nessa condição de estar morto para com Deus, estar morto diante de Deus, não tendo a sua vontade, o seu desejo não ser para com Deus, ele precisa de ser desperto. Ele precisa de perceber que está morto. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus opera? Ora, se ele está morto, ele não pode chegar a um dado momento e dizer, ok, eu quero viver. Isso não acontece. É o Espírito Santo de Deus que faz e desperta. Como é que Deus faz isso? Ele faz isso através da pregação da palavra, em que o Espírito Santo vem e revela ao homem que está morto. É por isso que neste momento, o meu desejo nesta noite com esta mensagem é que Deus possa usar as minhas palavras simples, tão pobres, falando de um assunto tão importante e tão celestial, e que nesta noite nós possamos perceber que a nossa condição sem Deus é uma condição de morte e Deus possa usar essas palavras, este texto, para vivificar, trazer vida. Trazer vida e vida com abundância. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio para se entregar no lugar de pecadores. E Ele veio para dar a sua vida para resgate de muitos, diz a Escritura. Porquê? Porque o homem não podia chegar até Deus. Nós conhecemos e ouvimos falar, e à volta do mundo existem imensos religiões, e nós ouvimos dizer muitas vezes todos os caminhos, né, vão dar a Deus. De um jeito ou de outro, todas as religiões ensinam fazer o bem, todas as religiões ensinam o homem a se aproximar de Deus e a intenção final é fazer o bem. Na verdade, nem todas têm realmente esse princípio, mas a maioria, a esmagadora maioria, tem realmente. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos, até é bom. Que bom que existe religião, que bom que alguém tenta procurar fazer uma coisa boa, que bom que alguém tenta viver uma vida correta. É bom isso, nós pensamos, nós podemos dizer. Numa perspectiva momentânea, até seria bom. O problema é que nós estamos a falar de um monte de gente, mortos em delitos e pecados, tentando fazer uma coisa boa, tentando proceder de uma forma correta, tentando fazer alguma coisa que proceda e que venha de Deus, estando morto para com Deus. Não funciona. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. É por isso que a diferença é que a religião vai ser um caminho que vai levar alguém a fazer alguma coisa para chegar a Deus. É aquela torre de Babel lá no Antigo Testamento, quando Deus confundiu as línguas. O homem estava a tentar chegar a Deus, então eles queriam construir uma torre tão alta que pudesse chegar e tocar no céu, pudesse chegar até Deus. E veja bem a loucura humana. Hoje nós entendemos que isso seria completamente impossível. É completamente impossível construir uma torre, hoje, quanto mais naquele tempo, em que pudesse chegar até Deus. Né? Quando já ouvimos dizer várias vezes que os astronautas disseram, né, Deus não existe. Alguém disse, um astronauta disse, Deus não existe porque eu estive lá e não vi Deus, né? E alguém falou que é como o rato sair de um pequeno buraco, dar uma volta e não ver nenhum humano e dizer o ser humano não existe, né? E não pensar que tudo aquilo que ele viu foi criado, né? Falando numa casa, foi criado por um ser humano e foi produzido. O mundo, a eternidade, o universo foi criado por Deus e nós somos muito limitados. Quem somos nós? Vivemos no universo de Deus, vivemos no mundo de Deus. Quem somos nós para dizer que Deus não existe? Mas quando nós falamos dessa grandeza de Deus, desse manifesto da criação que nós podemos atender, que nós podemos olhar, e quando nós pensamos na Torre de Babel, nós dizemos, é impossível o homem, que loucura era essa, de que poder construir uma torre que chegasse até Deus. Mas de alguma forma, e sempre me impressionou isso, Deus parou a torre. Deus não deixou que eles construíssem a torre. Mas eles não iam chegar lá. Nós hoje sabemos que eles não iam conseguir chegar lá. É impossível, não funciona, não tinha como condições de chegar. Mas, contudo, Deus impediu a loucura humana e travou, criando, né, as diversas línguas, e por isso é que nós temos diversas línguas hoje. Então, o povo foi disperso, isso logo após, pouco tempo após o dilúvio. Quando
aquilo que aconteceu naquele momento, naquela exemplificação, e está escrito nas Escrituras, para nós entendermos que essa mesma loucura que eles tiveram naquele momento de construir algo que chegasse até Deus, físico, é a mesma loucura de alguém pensar que chega a Deus através de atos religiosos. É a mesma loucura. A mesma loucura que era eu chegar e construir, é mesmo hoje, com a tecnologia que existe hoje, tentar construir uma torre que chegasse até Deus, é tanta loucura como alguém pensar que por atos religiosos vai impressionar a Deus, vai chegar até Deus. É mentira, é loucura. Não tem possibilidade. É por isso que nós precisamos de Cristo. Então o que é o cristianismo? É Deus ter vindo à Terra em forma humana, e é por isso é que a negação de que Jesus é Deus é tão abominável e é tão diabólica, porque Deus se fez homem e veio a esta Terra porque nós não podíamos chegar até Ele. Porquê? Porque estávamos mortos em delitos e pecados. Cristianismo é exatamente o oposto daquilo dos atos religiosos. E quando eu digo aqui de atos religiosos e falando de religião, eu quero salvaguardar aqueles atos que fazem parte de uma eclesiologia, que fazem parte de uma ordem da igreja, que fazem parte do que serão agradáveis a Deus segundo o padrão da Escritura. Eu estou a falar daqueles atos religiosos, de obras, que alguém acha que por os fazer consegue chegar a Deus ou impressionar a Deus. E fica assim Deus a dever a nós, não é? Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, então eu mereço. Então é como se o homem construísse a torre e chegasse lá no céu e dissesse, Deus, agora eu estou aqui, agora eu vou entrar, porque eu cheguei até aqui, eu cheguei até ao céu. Ninguém consegue chegar a Deus. Essa é a loucura humana. E porquê, então? Por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado. Se nós repararmos e pensarmos como é que Deus criou Adão e Eva e o relacionamento que Adão e Eva teriam com Deus no jardim do Éden, diz que Deus surgiu na viração do dia, e daí nós depreendemos que haveria uma grande comunicação entre o homem e Deus. Alguns afirmam até que Deus viria todos os dias passear no jardim com o homem. É um pouco de especulação aí, porque nem precisamos entrar por aí, porque claramente no ato da criação, nós vemos que Deus olhou e não era bom que o homem tivesse só. Deus criou a mulher, trouxe diante de Adão, e havia um grande relacionamento, uma intimidade completa, porque o ser humano tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. A queda, o pecado, levou ao ponto do homem nem se poder comunicar com Deus. O homem não pode chegar a Deus. O homem não pode se voltar para Deus. O homem precisa que Deus venha. Então a promessa é, desde lá Gênesis 3,16, a promessa é que... Gênesis 3,15. A promessa é que Deus enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Messias esperado, que o povo de Israel esperou por tantos anos. E quando ele veio o Senhor da Glória, e ele veio para ele próprio tomar sobre si a iniquidade e trazer vida àqueles que estavam mortos. Muitos deles, segundo o autor dos Hebreus, já criam nele, e muitos creram nele antes, mas perspectivando pela fé naquele que haveria de vir, o Senhor dos céus e da terra, em sua glória e majestade. Esta noite, neste lugar, o meu desejo é que nós possamos atender estas palavras e compreendê-las. Se Deus tão somente conseguir usar, Ele consegue, mas se Ele usar estas pobres palavras, o texto que nós acabamos de ler, e Deus trouxer à sua mente essa vida, trouxer à sua mente esse entendimento, Ele vai criar fé. E quando nós falamos em fé, e nós pensamos em fé, às vezes nós pensamos em coisas assim, tipo, eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio muita coisa. Há muita coisa que eu creio. Há muita coisa que eu sei de saber. Eu estou a falar em algo diferente. É quando a luzinha acendeu lá no carro que eu falei há pouco, o check engine no display acendeu, e eu digo, está qualquer coisa errada. É isso que precisa de acontecer nas nossas vidas. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vem criar, no nosso entendimento, está qualquer coisa errada comigo. Mas não é uma coisa como um check engine aceso. É alguma coisa que vai abalar a nossa estrutura, a nossa vida. É uma compreensão de que somos pecadores. É uma compreensão de que temos vivido, que vivemos à margem daquilo que Deus quer que vivamos. É uma inteira certeza de uma dependência absoluta de Cristo Jesus, percebendo que somos completamente depravados. E a palavra é essa, depravados. Completamente, todas as áreas da vida do ser humano foram afetadas. E só em Cristo Jesus há salvação. Só Cristo pode regenerar, só Cristo pode dar uma nova vida. Por isso que nós entendemos tantas vezes, e tantas vezes eu repito nas minhas mensagens, aquilo que
aquilo que tem sido repetido ao longo de tantos anos e tantas vezes, que é o criação, queda e redenção. Deus criou todas as coisas, o homem pecou a queda e a solução é Cristo Jesus. Ele veio para redimir, ele veio para dar vida, ele veio para transformar e só nele há salvação. É só através dele que nós podemos crer. Você precisa de entender que sem Jesus você não é nada. Você sem Jesus, o seu fim é o inferno. Qualquer ser humano, não importa as boas obras que fez, porque vieram de uma fonte que não era boa. Veio de uma fonte que estava estragada, estava envenenada. Imagine quando você vai, por exemplo, você caminha num campo, numa montanha, e você vê uma fonte de água, e a água parece limpa, e você bebe, mas aquela água tem veneno. E você diz assim, não, pera, eu vou fazer outra coisa. Mas eu tenho um copo limpo. Você lembra, imagina, você vai estar a fazer hiking, e você tem uma mochila nas costas, e você tem o cantil da água. Mas está vazio. Mas está limpo. Foi você que limpou. Você tem consigo. E você passa e vê uma fonte de água. E você olha para a água parece limpa. Você vai ver bem e diz, não parece que tem qualquer coisa. Você percebe que aquilo está, vamos imaginar que está envenenado. Você diz assim, mas espera aí, não tem problema, porque o meu canto está limpo. Então você enche de água e você vai beber. Dá para perceber que o que tiver na água, se tiver, eu falei envenenado ou outra coisa qualquer, vai passar para si. E não importa o método, onde é que você coloca a água. É a mesma coisa. A fonte da nossa vida é pecaminosa. E a gente arranja umas boas obras pelo caminho, mas é só uma coisa aparente. A gente vai dar uma esmola. O que é dar uma esmola? É fazer isso, é pegar numa fonte que está estragada e dar-lhe um ajeitar, um parecer bonito. Vai lembrar aquele versículo quando Jesus disse que os líderes religiosos da época dele eram sepulcros caiados de branco. Por fora muito bonitos, mas por dentro cheio de rapina. De que serve isso? As nossas boas obras são abomináveis diante de Deus, porque provém de uma natureza pecaminosa, estragada. Jesus é a solução. Ele vai renovar, Ele vai transformar, Ele vai dar uma nova vida, Ele dá uma certeza de vida eterna, Ele limpa todo o pecado, Ele purifica, Ele santifica e Ele aperfeiçoa. E à medida que caminhamos com Deus, então sim, a gente vai produzir obras, mas agora já não vem de uma fonte estragada, vem de uma fonte santa, onde o Espírito Santo habita, onde Ele transforma, onde Ele aperfeiçoa. É verdade que ainda vamos cair, é verdade que ainda vamos lamentavelmente ofender a Deus, mas com uma alma, com um coração regenerado, voltado para Deus, desperto, santo, vivo para o Senhor, com desejo por Deus, afastando-se cada vez mais do mundo, do pecado, daquilo que não presta e seguindo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Oh, quanto nós precisamos de entender isto. Diz o texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Para os salvos diz assim, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós tão somente nesta noite dessemos o primeiro passo, e como eu falei, são 5 mensagens, esta é a primeira. O primeiro passo que nós precisamos de entender é que nós somos pecadores. O primeiro passo que nós precisamos de entender é que sem Jesus nós não temos solução. O Espírito Santo pode fazer isso, Ele pode nos regenerar. Eu não posso fazer você entender isso, eu não posso fazer você crer, mas eu posso lhe falar estas verdades, e Deus pode usar estas verdades na sua vida. Diz a palavra do Senhor, muitas vezes, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não se justifique a si próprio, não tente procurar uma balança onde você põe do lado boas ações e do outro lado más. Tem sido algo que eu tenho deparado com algumas pessoas que elas fazem isso. A gente pergunta uma vez eu perguntei a uma pessoa como é que a pessoa entendia a salvação. E a pessoa disse assim, Deus tem uma balança. De um lado ele põe as boas ações e do outro lado põe as más. Na esperança de que no dia final as boas ações vão pesar mais que as más. Ora, se as boas ações vão pesar mais que as más, Deus vai aceitar ali e está mais ou menos saldado. Deus vai desculpar umas pelas outras. Eu ouvi esta explicação e eu disse assim para a pessoa, então não faz falta Jesus, não é? Se é pelas obras boas, mas tem outro problema aí. E o que é que você vai fazer com as más? Não entra pecado no céu? Não entra maldade no céu? Não há um balanço, está 70% bom, só tem 30% mal. O que você vai fazer com os 30%? Onde é que vai ficar os 30%? Estou pensando em 70-30%. Mas o ser humano não é capaz de fazer um único % bom.
que venham de uma natureza limpa. É por isso que precisamos de Cristo. O que é que Jesus faz? Ele vem, ele transforma, ele muda a natureza e as obras que daí provêm, elas são para a glória de Deus. As obras, ninguém é salvo pelas obras, mas aquele que é salvo, ele vai produzir obras. Obras de quem está vivo, obras de quem crê, obras de quem confia no Senhor. Não obras para ser salvo, não acumular, não uma balança onde pesa de um lado. Não existe balança. Ou nós somos condenados, ou nós somos salvos. E aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem vida eterna, ele tem esperança, ele tem alegria e ele serve a Deus com o seu viver. Ele não vive mais no pecado, ele se alegra em seu Salvador e vive para a glória de Deus. Aquilo que eu estou a falar nesta noite é um despertamento. Aquilo que eu estou a falar nesta noite é para você ser desperto por esta verdade. Olha a sua vida. A sua vida é uma vida de louvor e adoração ao nome do Senhor, completamente. Você já foi salvo. Jesus salvou a sua alma. Você verdadeiramente crê em Cristo Jesus. A luz acendeu numa dada altura e você deu conta que você era um pecador. Você se voltou para Deus, clamou, suplicou o perdão da sua alma, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, e Deus salvou a sua alma. Então, meu irmão, fica firme. Continua nessa caminhada. Esta mensagem é só para lembrar de onde você estava e onde você está hoje. É só para lembrar que você ia para o inferno e você hoje vai para o céu. É só para lembrar que você antes estava condenado, morto em delitos e pecados, mas você agora tem vida e vida com abundância. Mas se isto nunca aconteceu na sua vida, se você jamais pensou isto, se você pensa muito de si próprio e você não aceita que é um pecador, você precisa que o Espírito Santo toque a sua vida. Eu desafio esta noite você a pensar e meditar nestas coisas. Pense nelas e fale com Deus isso. Não vá para aquilo que lhe estou a dizer. Vá para aquilo que a palavra do Senhor diz. Mortos em ofensas e pecados. Medite nisto. Pense nisto. E volte-se para Deus e fale com Deus. E diga, Senhor, será que é assim? E deixe que o Espírito Santo toque a sua vida. E você perceberá o quanto você necessita de Deus. O quanto você precisa que Cristo Jesus salve a sua alma. E na hora que Ele salvar a sua alma, a sua vida mudará completamente. O gozo da salvação tomará conta do seu viver. Você viverá para a glória do Senhor. E um dia você estará com Deus para todo sempre. O inferno jamais será o seu fim. O meu desejo esta noite, e como já tenho dito outros dias, o meu por si que está aí a ouvir, ou que você vai ouvir noutra altura, é o mesmo desejo que eu tenho pela minha alma e por todos aqueles que estão aqui. Veja o que a palavra do Senhor diz. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. É o meu desejo para a sua alma. É que esse Deus de riquíssima misericórdia possa realmente, pelo seu muito amor, alcançar a sua alma e você possa verdadeiramente ser salvo. Esse é o meu desejo para a sua vida. Eu vou orar e pedir a Deus que o Senhor possa operar estas coisas em si. Pai amado, eu te louvo e te adoro, Senhor, por esta palavra. Porque um dia, Senhor, eu estava morto em delitos e pecados e tu tiveste misericórdia, não por obras que eu fizesse, mas salvaste a minha alma. Senhor, nesta noite eu te peço por todos aqueles que estão a ouvir e que estão recebendo esta mensagem. Senhor, que tu possas usar a tua palavra para despertar vidas e corações esta noite e almas possam ser rendidas a ti. Senhor, te peço que salves almas. Tem misericórdia, Senhor. Não permitas, Pai, que estas palavras sejam palavras esquecidas, levadas pelo vento, mas possam realmente transformar vidas. Senhor, eu louvo o teu nome e te adoro. Eu bendigo somente a ti, porque sou o Senhor e Deus. Te peço, Pai, que salves almas, em nome de Jesus. Amém. E não, antes de terminarmos, é como já tenho feito de outras vezes, se você ouviu esta mensagem e você tem vontade de falar, você quer conhecer mais, nós vamos continuar as mensagens, são 5 mensagens, como falei, 5 terças-feiras, assim nos permitindo o Senhor. Mas se você quer falar comigo, você quer entrar em contato com alguém da nossa igreja, você pode escrever aí, você pode encontrar o e-mail, você pode entrar em contato, eu terei todo o prazer em falar consigo. Se esta palavra tocar a sua vida e você perceber que realmente esta é a verdade, você está morto em delitos e pecados, confie em Jesus para a vida eterna. Entre em contato comigo, eu terei muito prazer em orar consigo e lhe falar mais deste grandioso e maravilhoso Salvador, Cristo Jesus. Obrigado.